Uma cidade eterna. O legado eterno de Roma. Roma. O próprio nome evoca imagens de gladiadores, imperadores e uma civilização que outrora dominou o mundo mediterrâneo. Mas Roma é mais do que história antiga. Sua influência ainda pode ser sentida hoje, entrelaçada na estrutura de nossas línguas, leis e arquitetura. Este ensaio viajará pela história cativante da Roma antiga, desde seus lendários primórdios até seu impacto duradouro no mundo que conhecemos hoje. Da lenda à realidade. A lenda de Rômulo e Remo. A história romana começa com uma lenda, um conto transmitido através de gerações. A história conta que dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, foram abandonados ainda bebês e criados por uma loba. Esses irmãos, destinados à grandeza, decidiram construir uma cidade. No entanto, uma briga eclodiu entre eles, levando a uma luta fatídica, onde Rômulo matou Remo. Vitorioso, mas tomado pela dor, Rômulo fundou uma cidade em 753 a.C. e a nomeou Roma, em homenagem a seu irmão morto. Esta lenda, embora provavelmente embelezada, destaca a importância da mitologia e da narrativa na formação da identidade romana. Embora o conto de Rômulo e Remo possa ser uma mistura de mito e realidade, evidências arqueológicas apontam para a existência de assentamentos na região de Roma, que datam do século 8 a.C. Esses primeiros assentamentos, pequenos e dispersos, eventualmente se uniram para formar a cidade que se tornaria o coração de um vasto império. A história de Rômulo e Remo, independentemente de sua precisão histórica, serviu como um mito fundador, uma narrativa que incutiu um senso de identidade e destino compartilhados entre os primeiros romanos. A República Romana, uma nova era de compartilhamento de poder. Durante séculos, Roma foi governada por reis. No entanto, em 509 a.C., um evento crucial ocorreu. O último rei foi deposto e a República Romana foi estabelecida. Isso marcou uma mudança significativa na sociedade romana, substituindo a monarquia por um sistema de governança onde o poder era compartilhado entre diferentes grupos. O órgão mais importante desta nova república era o Senado, composto por estadistas experientes que aconselhavam os funcionários eleitos. O estabelecimento da República lançou as bases para o direito e a governança romana, princípios que influenciariam o desenvolvimento da democracia por séculos. A transição para uma república não foi isenta de desafios. Roma enfrentou conflitos internos e ameaças externas, exigindo forte liderança e proeza militar para navegar na turbulenta paisagem política. Por meio de uma combinação de alianças estratégicas, vitórias militares e reformas internas, a República expandiu sua influência, eventualmente ganhando o controle da Península Italiana. Este período testemunhou o surgimento de figuras notáveis como Cincinato, um cidadão-soldado que personificava os ideais romanos de dever cívico e simplicidade, e o general Patrício Camilo, que defendeu Roma de invasores e fortaleceu sua posição na região. A ascensão dos imperadores, de César a Augusto. No século I a.C., a República Romana, enfraquecida por conflitos internos e generais ambiciosos, estava à beira do colapso. Uma série de guerras civis eclodiu com figuras poderosas como Júlio César competindo pelo controle. César, um brilhante estrategista militar e político, saiu vitorioso, tornando-se ditador vitalício. Seu assassinato em 44 a.C., no entanto, mergulhou Roma em outro período de turbulência. Das cinzas deste conflito, surgiu o filho adotivo de César, Otaviano, mais tarde conhecido como Augusto. Um político e administrador astuto, Augusto consolidou o poder e inaugurou o Império Romano, tornando-se o primeiro imperador romano em 27 a.C. Seu reinado marcou o início da Pax Romana, um período de paz e prosperidade sem precedentes que durou 2 séculos. Augusto reformou a administração,
estabilizou as fronteiras e iniciou um período de florescimento cultural, transformando Roma de uma república em um império. O Império Romano não era apenas uma potência militar e política, mas também uma civilização renomada por suas conquistas arquitetônicas. Entre suas muitas maravilhas, o Coliseu permanece como um testemunho da engenharia e engenhosidade romana. Concluído em 80 d.C., este enorme anfiteatro podia acomodar até 50.000 espectadores, hospedando concursos de gladiadores, batalhas navais simuladas e outros espetáculos públicos. O Coliseu, com seu intrincado sistema de arcos, abóbadas e passagens subterrâneas, permanece um símbolo duradouro da proeza arquitetônica romana. Além do Coliseu, os romanos construíram uma extensa rede de estradas, aquedutos e banhos públicos, mostrando seu domínio da engenharia e do planejamento urbano. Essas estruturas não eram meramente funcionais, mas também refletiam os valores romanos de ordem, grandeza e vida pública. O Fórum Romano, o coração da cidade, abrigava templos, prédios governamentais e espaços públicos, servindo como um centro movimentado para atividades políticas, religiosas e sociais. A arquitetura romana, com sua ênfase na grandeza e funcionalidade, deixou uma marca indelével na civilização ocidental, influenciando estilos arquitetônicos por séculos. Apesar de seu poder e grandeza, o Império Romano, como todos os impérios, não era imune ao declínio. No século III d.C., Roma enfrentou uma infinidade de problemas, incluindo instabilidade econômica, excesso de extensão militar e corrupção política. O império havia crescido demais para ser governado efetivamente a partir de um único centro, levando a ineficiências administrativas e fragmentação regional. Somando-se à turbulência interna, havia pressões externas. Tribos bárbaras, impulsionadas por vários fatores, incluindo mudanças climáticas e o avanço dos hunos para o oeste, exerceram pressão crescente sobre as fronteiras do império. As legiões romanas, outrora guardiãs invencíveis do império, se viram sobrecarregadas e lutando para conter a onda de invasões. O outrora poderoso Império Romano, enfraquecido por dentro e pressionado por fora, começou seu declínio lento e agonizante. Em 476 d.C., o último imperador romano no Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto por um general germânico, marcando a data tradicional para a queda do Império Romano do Ocidente. No entanto, o legado de Roma não desapareceu com a queda de seu império. O direito romano, com sua ênfase na justiça e no devido processo legal, tornou-se a base para os sistemas jurídicos em toda a Europa e além. A literatura romana, da poesia de Virgílio às obras filosóficas de Sêneca, continuou a ser estudada e admirada, influenciando escritores e pensadores por séculos. Até mesmo a língua latina, embora não seja mais falada como língua nativa, sobreviveu em várias formas. Ela evoluiu para as línguas românicas, como o italiano, francês, espanhol e português, faladas por milhões hoje. O latim também permaneceu a língua da erudição, diplomacia e da Igreja Católica por séculos, garantindo sua influência contínua na Europa medieval e moderna. O legado de Roma, longe de se limitar aos livros de história, continua a moldar o mundo em que vivemos. A história da Roma Antiga é um conto de ambição, conquista, grandeza e, por fim, declínio. É uma história que continua a fascinar e inspirar, oferecendo lições valiosas sobre a ascensão e queda das civilizações. Enquanto nos maravilhamos com as ruínas do Coliseu ou ponderamos os princípios do direito romano, somos lembrados do impacto duradouro desta antiga civilização. Roma pode ter desaparecido, mas seu legado continua vivo, tecido na tapeçaria da civilização ocidental. Ao navegarmos pelas complexidades do mundo moderno, talvez seja mais importante do que nunca refletir sobre as lições da história. A história da Roma Antiga, com seus triunfos e tragédias,
oferece um conto de advertência sobre os perigos da ambição desenfreada, a importância da virtude cívica e o poder duradouro das ideias. Ao estudar o passado, ganhamos uma compreensão mais profunda do presente e nos equipamos para enfrentar os desafios do futuro.